Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dando sequência aqui à questão do renascimento e espiritualidade, espiritualidade e renascimento, né? Ah, eu recebi, né? Recebo constantemente algumas indagações, né? Nos processos de atendimento. E uma das coisas que vem muito é a respeito daquela temática, né? Assim, o que é este renascer, né? Quando isto está acontecendo? Porque, na verdade, assim, existe um período para acontecer de pessoa a pessoa, mas não existe uma data exata. Essa é a primeira questão. Quando a gente olha os mapas, é muito comum a gente ver que algumas pessoas vão ter, algumas, né, vão ter já um renascimento aos 14 anos, outras vão ter, talvez, só ali aos 59, 60 anos de idade. E tem essas mesclas, né, desses processos do renascer, né, de como renascer, né, e são sempre níveis de consciência. Mas começa quase sempre com aquela coisa, ah, eu tô lá no meu trabalho, produzo bem, ganho bem, tenho estabilidade, mas não sinto que isso que eu estou fazendo me satisfaz, né? Esse é um dos efeitos. E, sobretudo, a satisfação, né? Né? E o que é essa satisfação, né? Quando eu estou satisfeito, né? Quando fazer alguma coisa me dá alegria, quando fazer alguma coisa me dá contentamento, quando fazer alguma coisa dá significado ao tempo que eu dedico à vida, né? E aí isso é fantástico. Pessoas que passam pelo renascimento, via de regra, elas muitas vezes já sentem quando elas escolhem a primeira graduação, ou quando elas escolhem a primeira atividade profissional, ou quando elas abrem a primeira empresa, muitas vezes, inclusive, quando muito jovens, né? Quando elas abrem lá, quando elas têm a primeira imersão naquilo que elas têm que fazer, e elas já se dão conta de que, putz, mas eu já sei que eu não vou fazer isso aqui a vida toda. Isso já é um sintoma do renascimento, né? Ou de pessoas que vão passar por um renascimento de forma muito significativa. Então, o que é que ocorre? Ah, é muito, é muito comum a gente receber nos atendimentos pessoas que, de alguma forma, lidam, de alguma forma, ah, interagem com essa questão das perdas, né? Ou que muitas vezes estão num processo de subida, de ascensão, e que também é muito comum. E às vezes a pessoa fala, putz, mas eu tô na empresa X, tô com a idade Y, já cheguei no máximo, do máximo do que podia chegar para ocupar um cargo maior do que esse, só se eu for o dono da empresa, né? Só se eu me tornar o proprietário mesmo, não tem, muitas vezes não tem outro cargo, não tem outra função. E aí o que ocorre é, de fato, a pessoa já viveu, às vezes, toda uma experiência de vida com 25, 30, 35 anos, ela já tem uma bagagem gigante, e aquilo propõe que esta pessoa, desta forma, também já tem alcançado vários níveis de satisfação em relação àquilo que ela poderia vivenciar, em relação àquilo que ela poderia mergulhar, em relação àquilo que ela poderia se propor fazer.
Só que também quando ela se colocou nisso e tirou os resultados e tem consciência do seu potencial, ela sabe que dentro, às vezes, daquela empresa ou dentro daquele conjunto de possibilidades de trabalho, ela não vai exceder aquilo. Ou seja, ela já sabe que ela chegou no limite dela. E ok, que bom. Né? Algumas pessoas vão ficar muito felizes em chegar aos 30, 35, 40 anos nesse top das galáxias, dentro daquele conjunto de possibilidades. Tá ótimo, mas para outras pessoas, não. Chegar nisso significa, putz, cheguei no final de uma jornada. E o louco é que quando você chega no final de uma jornada, ou você tem a sensação de que você fez tudo que você podia fazer e normalmente quer voltar para casa, né, quer voltar para o início, né, onde tudo começou, ou, putz, agora eu tenho que parar, fazer um balanço aqui, fazer uma contabilidade aqui de tudo que eu consegui, de tudo que eu agrupei, de tudo que eu consegui consolidar aqui neste ponto. E daqui em diante, ir para outro lugar. E de um jeito ou de outro, é um tipo de recomeço. É uma retomada. Por qual motivo? Porque falando nessa coisa das possibilidades, dentro do que o renascimento traz, dentro do que renascer espiritualmente traz, tem muito a ver com essa questão de que os meus olhos precisam, né, ver o mundo de outra forma. Porque eu já sei como é o mundo, eu já visitei o mundo, já dei a volta no mundo todo, pelo menos em termos de experiência profissional, né? Então, eu já sei tudo que está lá fora. Mas se eu quero ir além, eu vou precisar de outra perspectiva, eu vou precisar de outro desafio. E é muito comum quem tem isso do renascimento precisar se sentir desafiado a encontrar um outro lugar no mundo, a encontrar um outro espaço a ser preenchido, a encontrar algo que, de alguma forma, proponha, né, uma descoberta e uma redescoberta do mundo lá fora. Porque faz parte da alma, faz parte da consciência, termos a necessidade de ir além. E quando a gente tem convicção de que a gente já chegou no máximo de uma situação, de uma experiência, quando a gente tem consciência de que aquilo parece que já está sedimentado, dentro de nós algo surge, que é definitivamente a necessidade de fazer mais um pouco. E às vezes fazer mais por nós mesmos, até porque muitas vezes a gente já passou uma vida inteira fazendo pelos outros, ou fazendo pela família, fazendo pela nossa, enfim, pela nossa origem, nossa base. De outra forma, a necessidade de fazer por nós mesmos, independente da opinião dos outros. Isso tem muito a ver com o processo de individuação, né, da gente mergulhar, né, na nossa individualidade, mergulhar no nosso entendimento, mergulhar naquilo que nos é necessário dentro daquilo que nós entendemos que é necessário apenas a nós mesmos.
E para mais além, se eu já consegui construir, solidificar uma carreira profissional, uma carreira de trabalho, se eu já consegui solidificar uma bagagem, eu já deixei algo para o mundo. O meu nome vai continuar ecoando, porque vão ter pessoas que vão lembrar de mim, vão ter como referência coisas que eu fiz. E talvez as pessoas não lembrem do meu nome, do seu nome, mas vão lembrar do trabalho. Então isso significa que, de alguma forma, a sua energia, aquilo que você poderia registrar, aquilo que você poderia dar ao mundo, já está solidificado, está ali, você estando vivo ou morto, ou morta. E o que importa a partir dali é, tá, então agora, quem sabe eu possa voltar para casa, ou fazer a minha contabilidade, fazer a minha reorganização de vida, e daqui para frente ir para um outro lugar, ir para uma outra situação, ir para, enfim, seja lá onde for, e daqui mesmo começar uma jornada nova, em termos de consciência, já com a soma daquilo que foi vivido, mas com isso projetado para um outro objetivo. E com a certeza de que desta forma eu vou ser uma pessoa melhor e vou ajudar outras pessoas provavelmente a se tornarem melhores por meio daquilo que eu posso oferecer a elas. E desta forma eu vou também agregar não só a uma empresa, ou não só a minha família, ou não só um meio social comum, mas eu vou agregar ao mundo e à minha própria existência o que eu tenho de melhor. E isso é um dos aspectos do renascer, do renascimento espiritual. Não quer dizer que seja fácil ou simples. Às vezes é, mas é caso a caso. No final disso, o que importa é que, de alguma forma, nós nos tornamos melhores naquilo que nós estamos a realizar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e bom renascimento.